Bom, esse evento é organizado por Gueredés, Instituto da Mulher Negra, Ação Educativa, Conecta Direitos Humanos, Instituto Praxis, Fórum EJA de São Paulo, Pastoral Carcerária e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Então, em nome dessas instituições, eu agradeço a presença de vocês neste evento, que tem, antes de mais nada, a finalidade de fortalecer o direito à educação de todas as pessoas presas, né? Bom, nós vamos contar no dia de hoje com algumas mesas, né, que vão procurar discutir a política penitenciária nacional, a implementação das diretrizes nacionais de educação no Estado de São Paulo, né. Vamos ter também a apresentação da pesquisa realizada pela Ação Educativa e Pastoral Carcerária sobre educação nas unidades prisionais. Essa pesquisa também tem com intuito, né, discutir a implementação das diretrizes no Estado de São Paulo. Na parte da tarde, vai acontecer esse lançamento dessa publicação, que será distribuído a todas nós, né? E também, na parte da tarde, a gente vai procurar discutir, né, como fortalecer o tema da educação nas prisões, como a gente pode fortalecer o nosso grupo, né, de atuação, educação nas prisões, e pensar quais as estratégias que a gente desenvolve aqui no Estado de São Paulo, pensando na implementação das diretrizes. Tá? Bom, eu vou coordenar a primeira mesa, que vai discutir compreendendo o contexto atual da política penitenciária. Né? Para isso, nós vamos contar... Opa, só um minutinho, deixa eu pegar a cola aqui. Com o juiz Luiz Carlos Valois, que é mestre e doutorando em Direito Penal pela USP, professor da Escola Superior de Magistratura do Amazonas, membro da Associação Juízes pela Democracia e também membro da Comissão Nacional Associação de Magistrados Brasileiros. Por favor, juiz. Vamos contar também com a participação do professor Wilson Roberto Batista. Ele é mestre em Educação pela Unesp Marília, professor da Rede Pública Estadual e do Ensino Superior Privado, e ele é o assessor em Educação da Coordenação Estadual da Pastoral Carcerária. Por favor, professor. Nós contamos com transmissão ao vivo, né? Teremos um chat que vai ser mediado pela Júlia, que pode ser feito perguntas, né? Nós teremos 20 minutos para cada palestrante e depois nós vamos abrir para perguntas e discussões. Juiz, por favor. Bem, bom dia a todos. Bom dia, mesa. Eu queria dizer, primeiro, tentar explicar a razão de eu estar aqui, né? De tão longe, vir falar aqui em São Paulo, deve ter alguma coisa para eu falar diferente, né? Porque senão não teria vindo de tão longe. Normalmente, do Amazonas, na mesa só tem notebook, computador. Mas veio um juiz do Amazonas falar aqui. Eu sou o juiz da execução penal mais antigo do Brasil. Estou na vara de execuções penais há 15 anos. Tenho 20 anos de magistratura. E sofrendo sempre, porque a gente sabe o que é sistema penitenciário. Eu estava conversando com os colegas ali fora, eles estavam me falando da frieza do juiz, da frieza dos juízes. Outro dia estavam fazendo um estudo no Espírito Santo sobre a depressão dos juízes. Você vê como as coisas são feitas de forma ideológica, né? Quer dizer, você vai fazer um estudo da depressão dos juízes, quando, na verdade, você devia fazer um estudo sobre juízes que não têm depressão. Esses que são perigosos. Então, é sofrendo que eu tenho sido juiz da execução esse tempo todo. Um sistema penitenciário que ilegal,
né? Porque a gente estuda direito, conhece a lei, e aí vai para a realidade, vai trabalhar com o sistema penitenciário. E aí é por isso que eu sempre digo que toda prisão é ilegal. Toda prisão é ilegal, porque se a prisão que está na lei é uma, a prisão que está na realidade é outra, toda prisão é ilegal. Imagina um juiz que acha que toda prisão é ilegal, como é que ele fica? Com mais problema de consciência ainda. Então, é tentando sobreviver que eu venho fazendo críticas, venho pensando a execução penal, venho pensando o sistema penitenciário, e cada vez mais eu vejo que é um caos. Então, vou tentar organizar a minha fala aqui para ser menos caótica possível, mas é muito difícil, porque a gente faz crítica disso, crítica daquilo, crítica disso, e acaba sendo uma fala também de caos, porque o sistema penitenciário ele é um caos. Eu fui numa reunião há uma semana atrás, eu participo, eu tenho que sempre explicar o que eu tenho feito para poder vocês entenderem o fato de eu estar aqui. Eu tive numa reunião há uma semana atrás da Comissão Nacional de Controle Social da Execução Penal do Ministério da Justiça. Convidaram para essa comissão. Eu estou em comissões do Ministério da Justiça há mais de quase 10 anos. Primeiro foi a Comissão de Penas Alternativas, depois a Comissão de Apoio aos Conselhos da Comunidade, de Apoio e Fomento aos Conselhos da Comunidade na execução penal, e agora essa comissão que eu estou. É uma comissão que discute execução penal no Brasil inteiro, formada pelo Ministério da Justiça. Eu sempre fico um pé atrás com essas comissões, porque elas parecem que estão levando a gente para a gente legitimar essa política do Ministério da Justiça. A gente acaba estando lá e legitimando, tá? Ganha uma passagem, vai para Brasília, fica lá no hotel, não sei o quê, e acaba não podendo falar do Ministério da Justiça. Eu falo assim mesmo, não quero nem saber, pago minha passagem, eu vou lá e critico do mesmo jeito, falo na própria reunião. Quando não quiserem mais que eu vá, eu não vou, mas enquanto isso eu vou indo, né, e vou falando. Um dos temas dessa última reunião, além do GEDUC, que é um projeto do professor Alvino, aqui da Universidade de São Paulo, um dos temas principais da reunião, tópico da reunião, era a desratização do sistema penitenciário. Quando a gente chega a um ponto que a discussão de uma Comissão Nacional de Execução Penal do Ministério da Justiça tem como tema principal discutir a desratização do sistema penitenciário, aí, gente, está feia a coisa. Como é que eu posso discutir políticas públicas, como é que eu posso discutir qualquer coisa científica, né, vamos dizer assim, detesto esse nome científico, se o tema principal da discussão é desratização? Isso porque um membro da comissão foi mordido por um rato em uma penitenciária de Minas Gerais. É sério, eu tenho presos mordidos por ratos, vários presos mordidos por ratos, já falei várias vezes, as penitenciárias estão lotadas de rato no Brasil inteiro. Será que eu vou dar uma palestra sobre rato? Mas não vou, mas eu tenho que lamentar, eu tenho que falar, porque falar de prisão tem que ser desse jeito, tem que ser com emoção, tem que ser com raiva, tem que ser com ódio, às vezes, tem que ser com choro. Na banca no meu mestrado, os professores chegaram falando, rindo de um manual de direito, estavam rindo, o fulano escreveu um manual assim, assim, assado, e estavam rindo, né? Chegaram rindo, aí começaram a me inquirir, aquele negócio bem verticalizado, como é a academia também. E disseram assim, olha, teu trabalho aqui está muito adjetivado, você está usando muita emoção, muito sentimento no seu trabalho, você tem que ser mais científico. Eu falei assim, olha, professor, para poder falar de prisão, que a prisão não cumpre os requisitos da lei, que a prisão não segue o ordenamento jurídico, isso até esse manual que vocês estão falando aí, rindo aí, fala. Para falar de prisão, eu tenho que falar que ela mata, que ela é violenta, que ela estupra, que ela tem rato que morde as pessoas que estão presas. Outro dia, um preso lá em Manaus, dormindo perto do banheiro, o rato mordeu o rosto dele. Adorno já falava que para a gente vincular a verdade, a gente tem que exagerar. Mas esse sistema penitenciário, nada é exagero. Nada é exagero.
termos de sistema penitenciário, tudo que a gente falar aqui é amenizando, porque falando a gente não consegue transmitir cheiro, a gente não consegue transmitir imundície, a gente não consegue transmitir aquele sofrimento que é a prisão. Então, se eu saio de uma comissão nacional e vejo que um dos temas principais é a desratização, eu fico livre para falar o que eu quiser aqui para vocês, né? Fico livre para falar o que eu quiser sobre política prisional, porque a política prisional, um dos temas principais dela é a desratização, e como nós não somos de nenhuma agência de dedetização, né, podemos falar o que quiser, porque não vai nem atingir esse pessoal, porque não vai fazer nada, o sistema penitenciário vai continuar isso que ele é, um local de exclusão de pessoas pobres, nada mais do que isso. Eu tenho visto dizerem que o sistema penal é seletivo. Parece que é bonito, né? A crítica, o sistema penal é seletivo. O sistema penal nem seletivo ele é mais. O sistema penal, eu digo, o sistema penal ele é alternativo. Não tem nada a ver com aquele direito alternativo que vocês estudam. O direito penal ele é alternativo porque, hoje em dia, para ser preso, não é mais aqueles 3 P's, preto, pobre e puta que diziam antigamente. Tá? Hoje em dia, para ser preso, tem que ser pobre e azarado. Azarado. Tá? Porque a prisão é só um símbolo de segurança pública. Outro dia eu fui sequestrado, fiquei de refém em 5 assaltos de posto de gasolina, fui na delegacia e me deram um BO. Quer dizer, então, criminalidade está aí, ninguém vai mudar a criminalidade, então o sistema penitenciário prende um ou outro, se pega ali, pobre, lógico, todos pobres. Tá? Mas seletivo seria se ele selecionasse aquela parcela da população e prendesse todo mundo. Aí não é seletivo. Ele é alternativo, ele pega um ou outro só para servir de exemplo, bode expiatório, tá? De que a gente está fazendo alguma coisa de segurança pública e a população aplaudindo e solução para o que é a criminalidade não vem nada, porque não é isso que eles querem, não é a solução, eles só querem mesmo dar fazer de conta que estão fazendo alguma coisa. Então, eu, como membro do Poder Judiciário, fico sempre numa posição muito delicada, né? Muito delicada. O judiciário ele se acha intocável, se acha isento de todos esses problemas. O juiz ele acha que o problema prisional é do executivo, o legislativo faz lei para prender, o executivo prende, e o judiciário, como eu estava falando agora, como dizia Foucault, o judiciário é um funcionário da polícia. Ele só faz lavrar, ratificar prisões ilegais, prisões arbitrárias. O judiciário aceita que todas as testemunhas sejam PMs, quer dizer, o policial militar está à perseguição da pessoa, prende a pessoa e ele é a testemunha, e ele serve de testemunha, e ele serve para uma condenação policial militar. Mas, então, nós temos um ciclo vicioso onde sair da prisão é muito complicado. A formação do juiz, pessoal, a formação do juiz é o juiz para prender. Todo mundo acha que juiz tem que prender. Sociedade, juiz é para prender. Juiz é aquele que prende. Uma brincadeira que eu sempre faço, que o juiz da execução é aquele juiz mais estranho que tem no mundo, porque é um juiz que não prende, que só solta. É progressão de regime. Livramento, que juiz é esse que não prende ninguém? Ninguém entende. A sociedade não entende o juiz da execução, os colegas não entendem. Eu já recebi representação quando tinha aquele negócio de pena integralmente regime fechado, eu considerava aquilo inconstitucional antes do Supremo, aí tinha juiz que representava contra mim dizendo que eu estava mudando a sentença dele, que ele dizia que é integralmente regime fechado. Pô, se eu sou juiz da execução, eu não decidi sobre progressão de regime, eu vou decidir sobre o quê? Então, não serve para nada. Aliás, é uma desconfiança que eu tenho há muito tempo que juiz da execução não serve para nada. O juiz da execução só serve para atrapalhar a vida do cara, porque se ele tem um sede da pena, tem direito, para que serve o juiz da execução? O juiz da execução vai dar a vista para o MP, vai demorar, não sei o quê. Para que serve juiz da execução? O juiz da execução não pode... Eu queria chegar numa penitenciária, e a penitenciária é ilegal, solto todo mundo. Eu posso fazer isso? No outro dia, quem vai preso sou eu. Então, o juiz da execução não serve para nada, ele serve para atrapalhar a vida do cara. Ninguém acredita, ninguém entende, ninguém gosta de juiz da execução, e ele ainda atrapalha a vida do preso. O juiz chega numa festa de criança,
Aí disse, Juquinha, vem cá conhecer o doutor Valois, amigo do papai, aqui, não sei o quê. Disse, olha, Juquinha, o doutor Valois é juiz, hein? Cuidado, Juquinha, ele pode te prender. É assim. É o juiz para assustar, né, e o palhaço para animar a festa de aniversário. É sempre assim. Quer dizer, então já existe essa cultura de que o juiz, a função dele é prisão. A função do juiz é prender. Como é que fica o juiz da execução? O que ele faz? Já que ele não consegue prender, ele não solta. Aí fica segurando o processo, pede exame criminológico. Nunca vi um negócio desse exame criminológico, não está nem na lei mais, e os juízes continuam pedindo. Quer dizer, escrevi um artigo outro dia dizendo isso. Lombroso, todo mundo sabe, tá? Positivista, século XVIII, pensou uma prisão que a pessoa só saísse da prisão quando demonstrasse que não era mais perigoso. Uma prisão por tempo indeterminado, porque aquela pessoa era perigosa. Nós temos uma prisão totalmente ilegal, tá? Nós temos uma lei que não exige exame criminológico, os juízes não podem soltar, continuam exigindo exame criminológico para não soltar, para deixar o cidadão preso. Será que todo mundo continua sendo lombroso? Porque para soltar uma pessoa é a coisa mais difícil do mundo, todo mundo quer a pessoa presa, porque é perigosa. Direito, que é bom, nada. Sabe? Cumprir regra, cumprir a lei, que é bom, nada. É muito difícil, infelizmente é muito difícil eu chegar e dizer o judiciário está cumprindo a lei. O judiciário o que menos faz é cumprir a lei. Hoje em dia, se eu disser assim que eu queria que todos os juízes fossem garantistas, legalistas, coisa que no passado era coisa horrível, o cara é legalista, era um xingamento. Hoje em dia, ser legalista é um avanço, seria um avanço. Se a pessoa fosse legalista, soltava todo mundo. Mas, infelizmente, hoje em dia, nós temos uma legalidade parcelada. Quer dizer, essa lei, essa aqui serve, essa aqui não serve. Essa aqui serve, essa aqui não serve. Uma legalidade de segurança pública. Esse é o judiciário que trabalha como funcionário da justiça, da polícia. O doutor Rubens Casara, um juiz do Rio de Janeiro, fez um mestrado, no mestrado dele ele fez uma pesquisa com os juízes, 85% dos juízes se achavam em função da segurança pública. Quer dizer, o cara é juiz, ou ele é segurança pública. Ele não dá para ser a mesma coisa. Quer dizer, ou ele é juiz, ou ele é Batman. Né? Não dá para ser Batman e juiz ao mesmo tempo. Então, é complicado com um judiciário desse, que se acha em função da segurança pública, porque ele vai agir de acordo com o que a segurança pública manda. Nós temos hoje no Brasil varas de combate ao crime organizado. Como é que pode ser um juiz de combate a alguma coisa? Botar uma capa nele, ele vai voar, não sei o quê. Ou seja, juiz de combate ao crime organizado. Vara de combate ao entorpecente, à droga. Quer dizer, é toda uma deturpação no judiciário, sabe, que não, com tudo isso, a gente não pode querer que o juiz, que deveria ser a obrigação dele, visitasse prisão. Então, o juiz não conhece a prisão, o juiz não vai na prisão, e a prisão continua do jeito que ele continua prendendo, porque ele acha que aquilo não é problema dele, preso, mordido por rato, a penitenciária cheia de rato, e esse é o tema principal da discussão, desratizar rato de 4 patas só, né? De 2 patas, o rato pode continuar. E fica desse jeito. O legislativo, lei para prender, porque dá voto, dizer que é repressor, dizer que é contra isso, que é contra aquilo, que é contra tudo, isso dá voto, então mudar isso é muito difícil. Né? E o executivo, que é o que mais interessa para a gente, já que a gente está falando de política carcerária, que o resto já abandonou tudo, não quer nada saber disso. Então, o executivo, que na nossa cabeça também, quando a gente pensa sistema penitenciário, a gente pensa no executivo. O executivo tem como principal preocupação também a segurança pública. O que essa preocupação, segurança pública, afeta o sistema penitenciário? Afeta porque tudo, educação, saúde, assistência social, tudo que tem no presídio acaba sendo subordinada ao imperador, à imperadora segurança pública. Então, os diretores de penitenciária são coronéis,
são delegados da Polícia Federal, são delegados não sei de onde, é major, é tenente. Quer dizer, os diretores do sistema da penitenciária são militares. Por quê? Porque para um secretário de segurança, para um secretário de administração penitenciária, como é aqui em São Paulo, é melhor morrerem 20 presos do que fugir um. Se sair no jornal no outro dia que fugiu um preso, para ele é pior, politicamente falando, para garantir o carguinho dele, aquele carguinho, aquele salário miserável, sabe o que ele ganha lá? De secretário, sabe lá de quê? Essa fuga é muito pior para ele. Então, é melhor deixar todo mundo morrendo lá dentro, passando fome, sem educação, sem saúde, sem nada, com um coronel comandando, com um tenente comandando aquilo lá, a voz do pedagogo, a voz do assistente social, a voz do psicólogo não vai ser ouvida, porque o que interessa é a segurança. Não interessa se um preso, um estuprador, está junto com latrocida, se o latrocida está junto com um cara que estava com 15 trouxinhas, não interessa, o que importa é ser da mesma facção, para não haver problema para aquele estabelecimento penal. É isso que interessa. Então, educação, saúde, assistência social, qualquer coisa que o preso tem direito, acaba sendo ignorado em razão da mestre segurança pública. Eu não sei como fazer para mudar isso, tá? Criticando, falando, tentando mudar, tentando fazer uma crítica, tentando passar para a população, não sei, eu tento falar, eu tento criticar, eu tento fazer a minha parte. Para mim, esse é um problema político, é claro que é um problema político. Tá? Acreditar num direito como instrumento de mudança, isso aí é vontade de rir, dá vontade de rir, porque o direito não é instrumento de mudança, o direito é um instrumento de opressão. Tá? O direito de opressão é um instrumento de opressão. Eu acho que a gente tem que começar a tentar mudar linguagens. Uma das coisas que eu tenho pregado é que se pare de chamar direito de preso de benefício. Tá? Porque quando a gente chama direito de preso de benefício, a gente está dizendo que é um presente, é uma coisa que eu estou dando. Benefício é uma coisa que eu concedo. Benefício é um benefício, eu te dou se eu quiser. Eu já chamei direito de preso de benefício pela prática, pelo incentivo da faculdade. Minhas primeiras decisões eram, eu já estou mudando tudo, eu faço um esforço enorme para não chamar de direito de preso de benefício. O benefício da progressão eu mudo, direito da progressão. O benefício da remissão, direito da remissão. O benefício do trabalho externo, o direito do trabalho externo. Eu tento mudar toda a minha linguagem de benefício para direito. Isso é um exercício que a gente tem que fazer para poder mudar alguma coisa, um exercício pequeno. Mas chamar, nunca, se eu puder passar um conselho aqui, é que nunca mais chamem direito de preso de benefício. É o direito do preso. Tá? Várias coisas no direito são deturpadas para prejudicar aquele cara que está preso. Execução penal provisória. Veja, a execução penal provisória ela nasceu como se fosse um benefício para o preso. O cara foi condenado, recorreu, quer dizer, ainda é presumidamente inocente, porque ainda não transitou em julgado essa condenação, e o cara tem a pena executada, vai para o semiaberto, vai para o aberto, como se fosse condenado. Quer dizer, se ele vai para o semiaberto, ele não precisava estar preso, ele tinha que ser solto. Porque se ele vai para o semiaberto, pode ir para casa, pode sair, pode visitar a família, para que ele está preso, se ele não foi condenado ainda? Quer dizer, não tem necessidade da prisão dele. Porque se a prisão cautelar, a prisão preventiva é para garantia da ordem pública, ele pode sair, então não tem que garantir a ordem pública, ele tem que estar solto. Execução penal provisória é uma falácia para dizer que é benefício, mas é para prejudicar o cara, para fazer de conta que ele não tem direito nenhum. Tudo isso é deturpação do direito. Tá? Então, diante de tudo que eu falei, obviamente que não dá para falar de educação sendo mordido por rato. Não dá para falar de educação colocando a prisão a escola como um elemento secundário dentro de uma instituição de segurança pública, dentro de uma instituição militar. Não dá para falar de educação mentindo para o preso. Não dá para falar de educação com hipocrisia, não dá para falar de educação com falsidade. Tá? Eu sempre tenho dito que mentir
dentro de uma penitenciária é muito pior do que a nossa mentira diária, certo? Da sociedade, porque para o preso aquela mentira ela ecoa, ela vai ser maior, você vai voltar lá, você vai ser um mentiroso muito maior do que você pensa quando você está mentindo para o preso. Tá? Dizem que remissão, pelo estudo, é um benefício. Né? Pegaram o estudo como o cara não tem trabalho, que é direito dele, para trabalhar todo dia. Ou seja, já acabou, mas eu já vou terminar, não se preocupe. O cara tem direito a trabalhar todo dia, não tem trabalho para todo mundo. Inventaram essa remissão. Na verdade, o preso deveria ter direito, e apelidado de remissão ficta isso, deveria ter direito à remissão de todos os dias que não é permitido ele trabalhar. Todos os dias que não é permitido ele trabalhar, porque ele tem direito a trabalhar, ele devia remir todos esses dias. Por que chama isso de remissão ficta? Para não dar. Tá? Dá um nome ficto, bonito, tá? Para dizer que é científico. Direito não tem nada de científico, direito é opressão, direito é repressão. Remissão ficta não pode dar, porque se o preso não trabalhou, ele não tem direito à remissão, porque o trabalho é um elemento da reintegração social. Olha que balela! Olha o que a jurisprudência diz, a jurisprudência mente, a jurisprudência descarada, a jurisprudência dos nossos tribunais, ela é hipócrita. Só para antes de terminar, uma historinha. Outro dia eu fui num jantar, vou contar bem rápido essa história. Eu fui num jantar com os desembargadores aqui em São Paulo. Um desembargador de São Paulo perguntou: você é juiz da execução penal no Amazonas? Eu disse: sou. Sabe como é que é o sistema penitenciário lá no Amazonas? Eu falei: no Amazonas tem um complexo penitenciário, onde tem um regime fechado, semiaberto, uma cadeia pública, tudo num complexo. Ah, no complexo é tudo junto? Ah, assim é legal, não é mais fácil de dar porrada. O desembargador falou para mim isso. Isso é que ele pensa. Na jurisprudência ele não coloca isso. Na jurisprudência ele diz que o cara tem que ficar preso mais 5 anos porque o processo de ressocialização dele ainda não acabou. Quer dizer, uma mentira, uma balela. Não diz que não vai dar remissão, diz que não vai dar remissão porque a remissão, ele não trabalhou, não cumpriu o processo ressocializador. Isso é remissão ficta, diz que é para não dar. Por que ele diz que é ficta? Para parecer que é científico. As férias que o juiz tem a mais, porque o juiz tem 2 meses de férias a mais que qualquer trabalhador, ninguém chama o mês de férias a mais do juiz de férias ficta. Né? Devia chamar, né? Vai falar mal das férias do juiz, jamais. Isso é férias ficta, não vai dizer. Férias per saltum. Ninguém vai dizer. Tá? Mas dizem isso do direito do preso para poder não dar. Tá? Então o preso ele é ignorado, ele é pisoteado, ele é sacaneado, e aí a gente acha que isso é ciência, a gente acha que a gente está falando de direito. Eu tinha muito mais coisa para falar, mas vou deixar para a gente discutir depois. Muito obrigado. Muito obrigada, juiz. Professor Wilson. Eu vou usar esse outro aqui, que eu vou derrubar esse copo com esse cabo aí. Bom dia a todas e todos. Uma honra, além de um prazer imenso, poder compor essa abertura deste seminário com um tema tão caro no campo dos direitos humanos. A pastoral carcerária, com histórico em defesa desses direitos, que não são os direitos dos presos, são direitos de pessoas, né? A gente tem assumido recentemente essa pauta, que é o direito à educação nas prisões. E eu vou pedir uma assistência da técnica a respeito de uns slides, é só para me ajudar a me orientar na fala, porque eu posso me confundir demais, senão vira um caos. Exato. Mas, em nome da coordenação então estadual aqui de São Paulo, da Pastoral Carcerária, com muito orgulho e satisfação coletiva, né, contando com alguns agentes da pastoral aqui, a gente se alegra em poder juntar todas as outras organizações a debater esse tema importante. Só um dado: no estado de São Paulo, a pastoral carcerária tem em torno de 970 agentes atuando em 97 unidades prisionais, no total de 170 e poucos. Então, a gente tem sistematicamente, de forma regular, testemunhado o desastre, para usar um eufemismo, poderia usar o caos, que também seria eufemismo, né? O eufemismo no sistema carcerário ainda não se criou,
neste modelo brasileiro e no estado de São Paulo ainda mais, uma definição para o que é isso, esse ornitorrinco, né? E a gente revela nesse testemunho no interior do cárcere o engano, vou chamar de engano, né? O engano que tem sido as ações governamentais no sistema penitenciário, no Brasil e no estado de São Paulo. Vou estar dialogando um pouco mais a respeito da experiência de São Paulo, que é onde eu conheço. A do Brasil, a gente sabe que o problema são ratos, né? Então, a gente tem um PIB aqui no estado de São Paulo, em 2010, de 1,2 trilhões de reais. Isso, para vocês terem em mente, é mais do que o PIB de uma centena de países no mundo. E a contradição, essa pujança, prosperidade econômica, não se conjuga com justiça social, com respeito aos direitos humanos, nem aos básicos, saneamento básico, educação, etc. A universalização da escola pública nos últimos 20 anos, né, se deu de forma quantitativa, até muito interessante, né? Porém, a gente vê que, no que diz respeito à qualidade, há uma necessidade urgente de se qualificar essa educação universalizada, sobretudo naquele segmento em que se torna mais vulnerável ainda diante de alguns posicionamentos políticos, que é o ensino médio, a condição dos jovens e da juventude. E aí vocês vão entender o porquê a preocupação aqui aparece como o ensino médio daqui a pouquinho. O crescimento da população carcerária de São Paulo, né, colocou São Paulo, nas últimas décadas, 20 anos, na verdade, nas 2 últimas décadas, colocou São Paulo numa situação extremamente privilegiada, orgulhosa, os bandeirantes paulistas, né? Uma das maiores populações carcerárias do mundo, do planeta Terra. São 474 presos por 100 mil habitantes. O que quer dizer isso? Eu venho de uma cidade de 42 mil habitantes. Calculem que seria isso. Algo em torno de 230 presos numa cidade de 42 mil habitantes. Há uma cadeia pública na cidade que deve ter em torno de, não sei, 20 presos, que já é um absurdo para o município. Mas, proporcionalmente, seria essa proporção a população carcerária da cidade de Garça, uma cidade de 42 mil habitantes, né? Algo em torno de 230, 250 presos. São dados oficiais, eu vou aqui manipular alguns dados que são tirados de dados oficiais que foram publicados na imprensa. Então, aqui, a despeito do Brasil ter o terceiro maior crescimento da população carcerária mundial, entre 92 e 2012, 380,5% no número total de presos, só nos últimos 20 anos, 92, 2012. A principal economia deste país para frente, né, contribui na mesma medida da sua contribuição à economia. A contribuição do PIB do estado de São Paulo gira em torno de 35%. A população carcerária no estado de São Paulo, comparada à população carcerária no Brasil, gira em torno de 1/3. Então, na mesma medida do progresso econômico, o regresso carcerário, São Paulo se orgulha. Em São Paulo, só condenados em regime fechados são 100 mil presos. Em todo o país, o dado é de 2012, em todas as sentenças de privação de liberdade ou restritiva, são 548 mil. 548 mil sentenciados no Brasil, 100 mil no regime fechado, só no estado de São Paulo. Desse São Paulo, eu não me orgulho, né? Tem alguma musiquinha assim, não sei se é hino de cidade. Talvez seja até de Garça. Vamos ver como se deu a evolução desses números, né? Nos últimos 2009, 2012. É um gráfico legalzinho, ó. Dá para ver lá, legal? A evolução?
Dezembro de 2009, 2010, 6 mil presos. Dezembro de 2010, 2011, 10 mil presos. 2011, 2012, 15 mil. Então, na fala do juiz Valois, um foi encarcerado. E na minha fala, ao término, mais outro. Em números, né, absolutos, 500 presos mês, no primeiro ano, né, 2009, 2010, 833, 2011, 2012, 1.250 mês. Por isso que está essa média de um preso a cada 20 minutos. Quem foi esse preso? A gente sabe quem foi. Viu, Selene? Foi um jovem, morador de periferia, negro, família de baixa renda, com baixa escolarização, sem acesso a uma justiça ou a uma defesa qualificada. A gente sabe quem é. Os nossos vizinhos. Ou não. Não sei onde todo mundo mora, ainda não fui visitar ninguém na casa. Muitos daqui, pelo menos. Do total de encarcerados no estado de São Paulo, que hoje beira, já ultrapassou os 200 mil, 50 mil estão na faixa etária de 18 a 24 anos. 50 mil. E esses presos, a gente também sabe até o crime que cometeu. Está lá, ó, 87%. Contra o patrimônio. Ninguém quer perder nada. Furto simples, estelionato, roubo qualificado ou tráfico de drogas. A gente sabe quem é e sabe o crime que cometeu. E sabemos onde mora. E sabemos quanto tempo ele vai ficar na cadeia. 1/5 foram condenados no estado de São Paulo, dados do DEPEN, 2010, até 4 anos. 51 mil até 8 anos de prisão. Considerando que a maioria são jovens, eles saíram presos jovens e saíram jovens ainda da cadeia. Jovens e estigmatizados, né? Vale o acréscimo aí. Diante desse quadro, que talvez alguém não tenha se chocado, mas todo aquele que debate o tema prisão e com propriedade Valois falou, que fala com paixão, fala com ódio, com muitas vezes desespero, mas também com vontade de querer mudar. Não há como não qualificar o sistema penitenciário no Brasil, em especial no estado de São Paulo, um estado penal, totalitário e segregacionista. Mas foram aos funerais do Mandela, alguns desses senhores. Contradição pura, ou poesia. Frente a isso, a opção política em priorizar e consolidar políticas públicas sociais, como educação, cultura, trabalho, por exemplo, ou mesmo as políticas focalizadas, dirigidas à juventude, crianças, mulheres, entre outros segmentos vulneráveis, têm sido sistematicamente, deliberadamente, oportunisticamente colocadas de lado. Eu coloquei em segundo plano aí, mas, na verdade, talvez se tivesse um plano paralelo, seria neste que estariam essas políticas. Os sucessivos grupos políticos que se revezam no poder há décadas, no estado de São Paulo, em torno de 30 anos, guardam todos entre si uma desgraceira, né? Uma triste semelhança. Caminham lentamente na garantia de direitos sociais e com uma Ferrari na violação dos direitos humanos. E o pior, outras políticas que surgem neste contexto, muito discutíveis do ponto de vista de um projeto de construção de uma sociedade justa, solidária, o discurso político, né, se tornam tônicas bastante interessantes. Vejamos, quando a gente observa a formalização de parcerias públicas e privadas no gerenciamento do sistema penitenciário. Outro eufemismo sofisticadíssimo para dizer o quê? Privatização dos presídios. E eis que surge, a partir dessa ação governamental, desses grupos dominantes, há décadas no poder, uma questão que nos choca, ou nos deveria chocar.
que tem a ver com um grave problema ético e político também. A custódia de indivíduos se constitui como um mercado. A custódia, a liberdade também. Não basta a água, a saúde, a própria liberdade se torna um mercado. A privação de liberdades, desta forma, se torna mercadoria, reforçando aquilo que na sociologia se denomina como economia do crime. Ademais, a segurança se tornou um ótimo empreendimento capitalista. Vejamos por quê. Um dado defasado, tá, gente? Em 2002, o mercado de segurança movimentava 36 bilhões de reais. Com um crescimento próximo de 7% a 10%, tentem projetar isso nos últimos 10 anos. Em torno de 70% a 100% o crescimento deste mercado. Ou seja, já beira os 360 bilhões de reais. Seria isso? Minha matemática funciona? Me ajudem, tá? Depois vocês rascunham aí. Sendo assim, e diante desse caos, a defesa de um mundo sem prisões, que é a tônica da nossa intervenção política e pastoral, como pastoral carcerária, pode até parecer um contrassenso. E, entre aspas, né, um parênteses, na semana passada, quando a gente falava sobre a pastoral carcerária, no programa de rádio lá em Garça, ligaram, a única ligação que a gente recebeu do público. Mas como o mundo sem prisões? Ninguém perguntou se tem muita gente, se tem rato mordendo alguém, se tem alimentação que satisfaça pelo menos 50% das calorias diárias. Mas como o mundo sem prisões? Né? Essa foi a participação do caro ouvinte. Mas foi importante a participação, se manifestou, apesar de se manter no anonimato. Não sei por quê. Mas talvez a defesa de um mundo sem prisões não seria exatamente a racionalidade diante de um cenário como esse? Obrigado, gente. Acho que era isso. Obrigada. Bom, podemos abrir para perguntas? Questões? Bom dia. A pergunta é para o juiz. A respeito do papel do DMF, do CNJ, né? Como é que tem feito o trabalho e o impacto em relação a alguma mudança? Vocês enxergam como possibilidade interessante do trabalho do DMF mudar um pouco esse cenário tão caótico? Ah, tá. Sou Carlos Teixeira. Ministério Público Federal? Não, eu? Não, estou sendo... Não, do CNJ, sim, o DMF, departamento que monitora do CNJ. Que monitora esse sistema penitenciário federal. Sim, não, todo o sistema penitenciário, Mas né? imagina, um sistema penitenciário inconstitucional, né? Juiz, Porque... só vamos fazer uma rodada de perguntas, aí, né, se tiver mais alguma questão. Desculpa, mas essa não era uma pergunta? Eu entendi que fosse uma pergunta. Ele vai fazer uma rodada de perguntas. Aí eles... 3, 4 perguntas. Isso. Acho. É um círculo de 3, no máximo 5 perguntas, aí a gente volta para a mesa. Bom dia. Meu nome é Antônio Carlos, sou estudante de Direito. E uma pergunta a Vossa Excelência. Seria viável, no sistema prisional, o homem preso ter a progressão do regime através da meritocracia, pontuação em meritocracia, ou seja, trabalhou, tem um pontinho X a mais, positivo, estudou, concluiu um ensino fundamental, um ensino médio, um curso profissionalizante, tem mais um ponto. Aí sim o juiz pode julgar e conceder o benefício? O senhor acha viável isso? Mais alguma?
Oi, meu nome é Anete, eu sou professora da rede pública e eu trabalho com a questão do direito à educação de crianças que estão acolhidas institucionalmente. Então, muitas delas têm pais em situação carcerária, né? Agora, eu fico pensando assim, para que a gente joga... Isso é mais para problematizar mesmo, né, com o grupo. Para que a gente joga dados do PIB, e eu também jogo, né? Para que a gente fala de desigualdade? Que horizonte a gente tem na frente quando a gente fala da profunda injustiça social? Quando a gente fala de pagamento de dívida pública em detrimento de políticas sociais? O que a gente está falando mesmo? Que enfrentamento que a gente está comprando? Porque eu, quando falo isso, eu falo de justiça social, sim, mas eu falo dentro de uma perspectiva anticapitalista. Porque eu fico lendo lá o Loïc Wacquant, né, que eu acho que muita gente aqui também acaba lendo, tendo acesso à literatura que ele dispõe para a gente, e ele está o tempo todo relacionando a questão carcerária com a questão do capitalismo. E a gente pensar o capitalismo nessa crise, né, que criminaliza o movimento social e que tem todas as dificuldades que o doutor Valois colocou, né, que apresenta todas as dificuldades do juiz com uma mão cruel diante da sentença. Então, o que a gente está falando? Eu quero só saber para que a gente usa tanto PIB e fala tanto desigualdade. Obrigada. Ok, vamos voltar para a mesa, então. Não esqueço. O que juiz tem uma memória fraca. Né? Primeiro, eu quero pedir para não parar de me chamar de juiz, excelência, essas coisas, tá? Por favor. Com relação ao sistema penitenciário federal, olha como é que funciona o sistema penitenciário federal. Outro dia, um preso chegou para mim e disse assim: doutor, estão mandando as pessoas para o sistema penitenciário federal para formar uma nacionalização do PCC. O que acontece? O preso vai para o penitenciário federal, sem dinheiro, pobre, todo preso é pobre, miserável. Chega lá na penitenciária federal, os miseráveis com um pouco mais de dinheiro, que são esses pessoal do PCC aí, não tem nenhum cara morando em jardins, né, com helicóptero, com cocaína, não tem nenhum desses lá no PCC. Quer dizer, esse pessoal paga a hospedagem da família deles para ficar na cidade da penitenciária federal, paga a hospedagem da família, paga tudo, e eles voltam para a cidade deles já devendo favor para o PCC. Quer dizer, o sistema penitenciário federal está formando o PCC no Brasil. Sabe? Outro dia chegou um preso e disse assim, com orgulho que ele tinha jogado baralho com o Fernandinho Beiramar. Com orgulho. Não, eu joguei baralho com o Fernandinho Beiramar. Eu sou orgulho dele. E aí o preso, que não era nada, ele era só um xerife de pavilhão, porque xerife sempre existiu, sabe? Líder dentro da penitenciária sempre existiu, né? Por isso que agora ele vai virar o chefe do crime organizado. Tá? O líder do pavilhão, ele chega de uma penitenciária federal como um membro do PCC e aquilo se institucionaliza na cidade de onde ele saiu. Quer dizer, nós estamos... primeiro que é inconstitucional, porque nós estamos tirando ele do convívio com a família, de próximo da família, para longe de uma outra cidade. Isso aí não existe. Né? Isso não existe. Você criar uma penitenciária onde o preso não vai ter visita, não vai ter banho de sol, não vai ter nada disso. Quer dizer, o banho de sol num quadradinho, que o sol passa só 1 hora por dia. Quer dizer, o que é falácia, porque se o preso jogou baralho com o Fernandinho Beiramar, isso aí deve ter muita corrupção já lá dentro. Então, o sistema penitenciário no federal, ele está aí como modelo, é uma penitenciária pensada para ser uma penitenciária pensilvânica, né? Igual como já existiu em 1830. Em 1830 fundaram um PCC, que foi o primeiro sistema penitenciário da história para poder o preso não ter contato um com o outro, o preso saía com um capuz para poder ter banho de sol, não podia ter contato, podia estar... Era um RDD, e não funcionou. Tá? Foi fechada porque 80% dos presos ficaram loucos e o resto, 20%, se suicidou ou fugiu. Quer dizer, então não funciona. Essa penitenciária federal, esse sistema penitenciário federal é um arremedo de sistema penitenciário inconstitucional, sabe? E que está piorando a situação do sistema penitenciário no Brasil inteiro, piorando. Tá? Eu aproveito para, falando do sistema penitenciário, responder a outra pergunta que diz que o seguinte, não, isso aí também já foi tentado. Tá? Esse negócio de ponto por estudo, por trabalho, em 1930, o coronel Montesinos, na Espanha, fez um sistema assim. Foi daí que nasceu a remissão. Nasceu a remissão e o livramento condicional. O livramento condicional, o cara ganhava pontos para poder ter o livramento condicional. Isso nunca funcionou.
Nunca funcionou. Porque o que acontece? Mérito dentro de um sistema penitenciário, você acredita que a pessoa que confessou que matou o outro dentro de uma cela foi ele que matou? Pois é. Alguém vai assumir aquele crime, né? Pois é, esse que assumiu não vai ter mérito. O cara que não assumiu vai ter, que matou. Quer dizer, dentro a prisão ele não serve para nada. Tudo que você imaginar em prisão, inclusive o RDD, já foi pensado na história da prisão. A prisão tem 300 anos, ela está caquética, uma velhinha de bengala, assim, bem, sabe, que não tem condição nem de falar nada. Já está em coma, entendeu? Já está em último estágio de gente. Só falta morrer. A prisão não tem mais saída. Tudo que você imaginar em termos de prisão. Eu fui nessa penitenciária da Pensilvânia, que foi o primeiro sistema penitenciário, a primeira construção para ser penitenciária da história, que foi difundida por Tocqueville. Depois eu fui ler o livro de Tocqueville, ele disse, todo mundo disse, sistema penitenciário pensilvânico foi difundido no mundo. No livro de direito está lá como um modelo de sistema penitenciário. Aí eu fui ler o livro de Tocqueville, ele disse, não, o sistema penitenciário pensilvânico é muito bom, inclusive se o preso quebrar a regra do silêncio absoluto, tem uma saída muito boa que os agentes penitenciários usam para poder manter a disciplina no sistema penitenciário, que é o chicote. O preso é levado para o local correto, ele é chicoteado e deve manter a regra do silêncio. Isso em 1830, quer dizer, Tocqueville, que difundiu isso, era a favor do chicote. E eu fui lá nessa penitenciária, como toda prisão no Brasil, é cheia de puxadinho. Na história dela, o cara fazia um puxadinho para aumentar a cela aqui, outro puxadinho para aumentar a cela aqui. A história do sistema penitenciário é a história dos puxadinhos. Faz um puxadinho para botar uma escola aqui, faz um puxadinho para botar uma enfermaria ali, faz um puxadinho para aumentar a cela para lá. A história do sistema penitenciário é a história do puxadinho. Pensar isso é pensar mais um puxadinho. Entendeu? É mais um puxadinho para a história da... Com relação à terceira, que não foi pergunta, né? Foi mais uma observação. Eu também estava falando isso aqui quando eu cheguei para os colegas lá na porta, que tem um texto do Gramsci que ele diz assim, que a Revolução Russa, quando estava chegando numa cidade, invadiu a cidade, a Revolução invadiu a cidade, quando chegou na penitenciária, que ela invadiu a penitenciária, o pessoal da Revolução, os presos disseram assim, não, nós estamos com vocês. Já que nós estamos com vocês, nós vamos ficar aqui presos, nós vamos manter a ordem e vamos ficar na prisão, apesar da Revolução. Olha que idiotice. Olha que idiotice. Quer dizer, aí a Revolução chegou e manteve a mesma estrutura punitiva, manteve a mesma estrutura de prisão, manteve a mesma ideologia repressiva, é por isso que não deu certo a Revolução Russa. Com certeza, foi a prisão. Foi uma delas. Eu sempre digo que a prisão ela é o cavalo de Troia do capitalismo. Sabe por quê? Porque a gente vê os movimentos sociais, o que eles pedem? Prisão. O negro sofreu preconceito, quer prisão. O homossexual sofreu preconceito, quer prisão. A mulher apanhou do marido, quer prisão. Todo mundo quer prisão, todo mundo pede prisão. Por isso que o judiciário, para poder ser o judiciário, ele quer prisão. Quer dizer, aí o juiz que já se acha, né? Para ele se achar mais, ele quer prender, porque todo mundo quer a prisão. Então, é por isso que a Maria Lúcia Caram chama isso de esquerda punitiva. Né? Quer dizer, enquanto nós tivermos uma esquerda punitiva, é melhor ficar falando de PIB. Se ela permite, eu também quero polemizar com a colega, acho que foi ótima provocação. E é justamente isso. A gente tem um discurso, né, muito enviesado e mediatizado assim, em larga escala, justamente a partir de argumentos econômicos. Recentemente, acho que eu tenho visto pouca TV, mas eu vejo cada coisa nos 15 minutos de TV que eu vejo por dia, que se eu vejo 24 horas, eu acho que eu não veria aquelas coisas. Uma campanha publicitária governamental, a mãe num sofá, negra, você deve ter visto isso. Meu filho, um drama. O filho está na cadeia ou foi morto por bandido? Era emoção, o filho dela chegou na faculdade. Ou seja, a campanha publicitária do governo reforça um estigma de que o negro foi morto ou foi preso. Mas aquilo que ele estava implicando de forma midiática, né? Uma campanha publicitária, a gente sabe como que a publicidade funciona às vezes, né? É nessas coisas, por isso que eu estou falando da campanha aqui.
a ascensão social, a mobilidade social, o apelo econômico, riqueza igual sucesso. Progresso econômico igual progresso social. E a gente tem que desconstruir isso. Então, a gente tem que usar desses argumentos econômicos justamente para desconstruir. Porque a mídia, quando veicula no seu noticiário telejornalístico o crime, o estupro, durante o intervalo comercial, câmera, blindagem de carros. Então, existe toda uma economia do crime e que a gente está aprendendo a discutir isso. E a gente tem que aprender a articular e desconstruir o argumento econômico a partir da perspectiva daqueles que são violados na justiça. E existe uma outra questão também que trata do seguinte, essa experiência dos Estados Unidos. E isso está acontecendo no estado de São Paulo, é uma característica. Penitenciárias estão sendo construídas em pequenos municípios, pequenos mesmos. Em Garça, 42 mil habitantes, não existe uma penitenciária. Mas, ao lado, 15 quilômetros, o município de 4 mil habitantes tem uma penitenciária, com 1.700 presos. Do ponto de vista estatístico, Fundo de Participação de Município, IBGE, escolarização, atendimento à saúde e, principalmente, servidores para o sistema, para essa penitenciária, neste município, envolve toda uma economia, ou seja, você cria no município uma dependência econômica a partir do estabelecimento de uma instituição prisional. E a experiência que a gente traz, observando a realidade dos Estados Unidos, é que os municípios que se tornaram dependentes dessa economia, se tornaram reféns dessa economia. Então, no estado da Louisiana, por exemplo, um agente de segurança, ele ganha algo em torno de $8 por dia, um dia de trabalho, e é mais do que paga qualquer outro setor da economia local. Então, aí, você agrega a política de encarceramento em função de uma dependência econômica. E o pior, na negação dos direitos, na negação da liberdade, na negação da vida e da humanidade, a partir de argumentos econômicos. Então, acho que a gente tem que caminhar nesse sentido também. Problematizar. É exatamente isso. Problematizar essas questões econômicas, porque o que a gente escuta é: quanto custa um preso? Mas um sabonete custa R$8. E a auditoria ninguém fez. Um sabonete R$8? Nem se fosse o líquido cheiroso da França. Então, existe toda uma corrupção que a gente tem dificuldade de comprovar, mas já fizemos auditoria. Os R$8 não é fictício, isso foi comprovado. Em uma reunião da pastoral carcerária, o coordenador nacional, a partir de uma auditoria de pesquisa que ele fez, do orçamento de uma unidade prisional, penitenciária, o sabonete custou R$8. Deve dar, acho que fica cheirando uma semana. Você não precisa tomar mais banho. O papel higiênico, um preso tinha 20 centímetros por semana. E sobre ratos, dia 9 de novembro, a gente teve uma reunião com os coordenadores diocesanos da pastoral carcerária. Os presos estão comendo comida com cocô de rato. E não pense que é tempero isso, porque não é. Isso é violação dos direitos humanos. Então, acho que a gente tem que, sim, problematizar essa questão econômica, porque é o que está colocado. Os gastos no sistema penitenciário, como se fosse suficiente, não se discute os destinos para isso, se há desvio ou não. Os municípios, no estado de São Paulo, é uma característica, os municípios pequenos vivem nessa dependência, que vão se projetar como refém dessa economia, como já em algumas cidades nos Estados Unidos. Então, a gente vai ter que problematizar essa questão. Talvez, de fato, a questão do BIP não seja a melhor referência, mas a gente caminha para isso. A partir daí, a gente talvez consiga problematizar. Evidentemente, desigualdade gera violência, e não é a pobreza que gera violência, é a desigualdade. E a gente acredita nisso. Outra rodada? Temos mais perguntas? Marcelo, aqui também. Mais 3 perguntas, pode ser? Bom dia, meu nome é Gabriel.
sou aqui da ação educativa mesmo. Eu gostaria de perguntar primeiro para o professor, que ele falou um pouco sobre, né, bem no finalzinho, sobre defesa de um mundo sem prisões. E aí eu só gostaria que discorresse um pouquinho mais sobre esse objetivo diante da realidade prisional no Brasil hoje. E eu também, né, não sei, o professor o Valois, a respeito, o senhor comentou um pouco sobre a dificuldade de se falar de educação num sistema prisional que viola direitos fundamentais, como já citaram com a questão de ratos e tudo mais. Aí eu gostaria de perguntar justamente nesse contexto que a gente está falando sobre educação nas prisões, como que o senhor observa essas políticas educacionais frente a essa violação de direito constante e a dificuldade de se né, a indissociabilidade entre os direitos, falar um pouco sobre a garantia do direito à educação nesse contexto perverso. Então. Obrigado. Oi, bom dia, meu nome é Tânia. E mais a respeito da educação, da discussão sobre a prisão como instrumento de repressão, de confinamento, de vingança, que tipo de educação, de orientação educativa se espera dentro de uma prisão que não seja também uma pedagogia da opressão, uma pedagogia da coerção? Ou se pode se vislumbrar uma educação que seja um plano de fuga, um plano em que o sujeito tome o questionamento da condição do sujeito. Ok? Bom, fechamos. Aí gostaria que também na fala vocês já fizessem as palavras finais. Ok. Então, vou aproveitar e fazer a fala, responder primeiro a Sandra. Tânia. Tânia, é o seguinte, com relação ao modelo de educação que a gente propõe no sistema penitenciário. Ainda não propomos, estamos elaborando essa política. Sabemos que o modelo de educação conduzido nas escolas regulares não serve. O que dirá da educação nas prisões? Porque a própria institucionalidade prisional nega educação, porque nega a vida, como eu disse há pouco. E o problema maior Tânia, que muitas vezes o modelo educacional na escola regular adota aspectos da institucionalidade prisional, disciplina, ordem, segregação, autoritarismo. Então, a gente vai ter que... Como pensar em educação nas prisões? Pensando em educação como um todo, e não pensando em educação para a prisão. Acho que é por aí que a gente vai caminhar. A gente está construindo isso agora, juntos. A gente está construindo juntos isso. E com relação a essa ideia, essa concepção de um mundo sem prisões, Gabriel, é simples. Agora há pouco foi dito. Quando se fala em machismo, eu não quero ver o agressor preso, eu não quero que haja agressão. Educar para o respeito à diversidade de gênero. Eu não quero ver ninguém preso por racismo, eu quero que as pessoas se respeitem a partir de uma tolerância étnica. Eu não quero que ninguém seja preso por homofobia. Então, pensar uma sociedade que se paute pela solidariedade, tolerância, respeito à diversidade, é pensar o mundo sem prisões. Agora, do ponto de vista daquilo que a gente tem como realidade, a proposta não é soltar todos os presos. Mesmo porque a sociedade se colocaria pastoral carcerária presa. Os agentes vão para a prisão no lugar deles. Não ia, mas eu ia, rapaz. Tem umas coisas lá em casa que eu preciso cuidar, está crescendo. E umas plantas. Mas eu diria o seguinte, que como eu apontei agora há pouco, o regime fechado é a medida mais utilizada largamente pelo judiciário paulista. Não é necessário que todos que estejam presos. Mesmo porque nem todos que estão presos são criminosos. Eu diria que quase ninguém. Eu acho que eu faço cor a Valois. Ninguém que está preso é criminoso. Ninguém. Cometer os delitos. Cometer delito não torna a gente criminoso. Ou alguém aqui já não ultrapassou na faixa contínua, não violou o sinal vermelho, para dizer delitos que a gente possa publicar aqui, obviamente. Então, pensar o mundo sem prisões é pensar uma outra sociedade.
E nessa realidade que a gente tem, é pensar a justiça em práticas de outra forma de se fazer justiça, porque a gente está fazendo opressão e repressão. Então, a pastoral carcerária já está junto à Defensoria Pública. Acredito que Patrick, que participou agora da conferência da Defensoria Pública, chegou à proposta de Marília, que é a proposta da Pastoral Carcerária São Paulo, justiça restaurativa. Um outro modelo de se fazer justiça, onde não é punir, é restaurar. Onde não é encarcerar, é libertar. Onde não é viver o sentimento de rancor ou de mágoa, mas superar esse tipo de sentimento naquilo que você foi violado na sua individualidade. Então, uma das ações que a gente tem pensado é o fortalecimento de práticas restaurativas, justiça restaurativa, que vai permitir não só o desencarceramento, mas vai evitar também o encarceramento. Então, caminha nesse sentido. Além de pensar uma sociedade. Pensar o sistema prisional é pensar a sociedade. Não se tem como pensar as duas coisas de forma fragmentada. Assim como pensar qualquer movimento em qualquer campo dos direitos humanos. Seja no movimento da diversidade sexual, étnico-racial, cultural, estético, o que for. É pensar uma sociedade só. Né? Estendi na resposta, mas acho que, nesse sentido, eu fiz aqui o meu encerramento e, novamente, um prazer falar com vocês. Bem, eu acho que qualquer uma dessas soluções, inclusive essa de justiça restaurativa, vinda, sendo capitaneada pelo Poder Judiciário, eu não acredito. Eu não acredito mesmo, porque é um poder hierarquizado, verticalizado. Nós temos uma experiência de justiça comunitária também, muito boa na UNB, tá? Mas também é capitaneada pelo Judiciário. Sabe? Então, eu acho que a mudança ela tem que ser mais profunda. Tá? Os juizados especiais foram um exemplo. Tá? Vamos diminuir a punição com os juizados especiais, penas alternativas, entregou para o judiciário, aumentou a punitividade, porque pessoas que resolviam um conflito na própria comunidade acabaram fazendo TCO, manda para o judiciário, o cara passa um ano para ser ouvido, o conflito já piorou e não resolve nada. O judiciário ele é uma máquina enferrujada que ela foi feita para manter toda essa desigualdade, para manter toda essa injustiça social. Ela foi feita para isso. O judiciário foi feito para isso. Por isso que ele é elitizado. Eu penso qualquer mudança que eu penso que tem que começar mudando a seleção dos próprios juízes, a forma de estrutura do judiciário. O judiciário, da forma como ele fica muito difícil. Um judiciário sem participação popular, né? Um judiciário onde é a elite que forma a magistratura, é a elite que forma o tribunal, a elite que forma as cortes superiores. Quer dizer, vamos começar a pensar em cota para o judiciário, vamos começar a lutar por um judiciário mais democrático, que eu acho que é o caminho para poder mudar alguma coisa. Com relação ao mundo sem prisão, eu sempre digo que se hoje soltasse todo mundo não tivesse prisão nenhuma, a partir de hoje, todo mundo tivesse preso, fosse todo mundo solto, daqui a 10 anos a gente estava com menos criminalidade, com certeza. Tá? Não ia resolver a criminalidade, mas estava com menos do que daqui a 10 anos com prisão. Então, né, é só uma fantasia a prisão, ela é uma fantasia para poder a gente achar que está numa sociedade que funciona cientificamente, ordenadamente, não sei o quê, prende, solta, não sei o quê, é uma máquina irracional, uma máquina enferrujada e irracional que faz com que a gente continue sem pensar saídas, sem pensar soluções. A prisão ela faz parte dessa irracionalidade toda, porque, com certeza, daqui a 10 anos, sem prisão nenhuma, a partir de hoje, a gente estava melhor do que vai estar com prisão, com certeza. Tem a história, outro dia eu estava discutindo com uma moça, imagina, agora já entrando na outra pergunta, eu estava conversando com uma moça fazendo doutorado lá na Sanfran, tá? E aí eu digo, se o ensino de direito é opressor, imagina o direito dentro o ensino da penitenciária, né? Se o ensino de direito na USP é opressor, imagina, professor, doutor, livre docente, titular, ele estaciona num lugar da faculdade. O professor, doutor, livre docente que não é titular, estaciona no outro andar. Professor, doutor que não é livre docente, estaciona no outro andar. Olha como é que é a faculdade. E vai estacionar no andar do outro.
Vai um aluno estacionar lá dentro, me livre, é regime fechado. Entendeu? Então, o ensino dessa forma fica complicado. Né? O ensino dessa forma é complicado. Se o ensino jurídico já é dessa forma, imagina o ensino dentro da penitenciária. Eu até esqueci do que eu estava falando. Esse mundo... falando da moça que eu encontrei lá fazendo doutorado. Ela estava fazendo doutorado lá na Sanfran e eu perguntei dela sobre o que era, ela sobre psicopatas. Doutorado sobre psicopatas. Porque psicopatas, não sei o quê. Aí ela encontra comigo uma pessoa abolicionista contra a prisão. Imagina, o choque. Quase que explode, né? Começamos lá no centro acadêmico discutindo isso, lá estudando psicopatas, né? Medicina, do departamento de medicina forense, sabe? E eu, da criminologia, um abolicionista. Ela disse, sim, aí a pergunta, né, que todo mundo faz, e os psicopatas? Aí eu falei assim, olha, eu só vou te responder essa pergunta se você me responder uma outra. Se eu te colocar um psicopata na prisão, daqui a 10 anos ele não sai pior? Ela sai. Então não vou discutir mais nada. Pô, tu quer piorar o psicopata? Tu está aqui estudando para piorar o psicopata, porque se for para piorar o psicopata, então não vou discutir mais nada, então tu está certa. Né? Porque se a prisão piora o psicopata, a prisão não serve para nada. Né? E aí, esse negócio de psicopata é um grande tabu, né, na sociedade. Psicopata é aquele cara que não sente culpa. Né? O cara que não sente culpa. Como não sente culpa, pessoal? A gente anda na rua, é criança dormindo na calçada, é mãe amamentando o filho na chuva, debaixo da calçada, ninguém sente culpa nenhuma. Quem é psicopata? Então, nós somos todos psicopatas nessa sociedade de psicopatas. Ninguém sente culpa de nada. Né? Que culpa é essa que o psicopata tem que sentir porque ele matou um? Sinceramente, não dá para sentir culpa, não. Né? Porque se isso é a característica do psicopata, somos todos psicopatas. Com relação especificamente à educação na prisão, eu quero dizer que uma educação verdadeira, uma educação Paulo Freire, vamos dizer, dentro da prisão, faria com que todo mundo fosse embora da prisão. Sabe por quê? Porque eu tenho encontrado penitenciários no Brasil com 1.500 presos, a segurança externa é 4, 5 PMs. Os presos todos não saem pela porta da frente porque não querem. Eles acreditam mais no sistema do que eu. Os presos acreditam mais no sistema do que eu. Os presos são os mais conservadores da sociedade. É impressionante como o preso acredita no sistema. Acho que ele acredita que vai sair de lá, vai conseguir uma carteira assinada, vai conseguir, sei lá o que é. Ou então vai se livrar, então ele não acredita ele vai, sei lá o que é que ele acredita, eu sei que ele não acredita no sistema, porque com 4 PM lá, 1.500, não sai todo mundo pela porta da frente porque não quer. Então, uma educação verdadeira acabaria com tudo que é prisão, porque todo mundo ia embora da prisão, ninguém acreditar mais nela. Imagina se o preso aprende realmente o que é a realidade da coisa. Quer dizer, então, eu acho que a prisão e a educação falácia, a educação repressiva, a educação opressora, são duas coisas muito parecidas. Muito parecidas. Agora, se for para educar, para a pessoa aprender a escrever, já é um grande avanço. Porque recentemente na Pastoral do Rio de Janeiro, no Patronato do Rio de Janeiro, onde os presos iam lá para o livramento condicional, você abre a folha de assinatura do patronato, 90% é o dedo lá que está lá. Como é que o cara sai do regime fechado, vai para o regime semiaberto e sai de uma penitenciária, de uma instituição pública que não sabe escrever o nome? Porque isso não é alfabetizar, né? Escrever o nome não é alfabetizar. Desenhar o nome não é alfabetizar. Quer dizer, e nem isso o preso aprende depois de 5, 10 anos de prisão, uma instituição pública. Quer dizer, se eu comecei falando de rato, eu já termino em um grande avanço, falando em ensinar o preso a desenhar o nome, que já seria
um grande avanço. Tá? Obrigado pela participação e por terem ouvido.